Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Amém? Hoje nós estamos aí com a continuidade da série Família, Ideia de Deus. O episódio de hoje é Penoso Trabalho. Por esse título, eu estou afugentando os irmãos. Quem é que quer vir ouvir sobre penoso trabalho? Mas é importante. Qual o objetivo dessa série? Ela começou domingo passado e vai até o último domingo de março. Uma série bem longa, são 10 ministrações a respeito desse projeto, desse tema. Qual é o intuito? É mostrar para vocês, refletirmos juntos sobre a família como ideia de Deus numa trajetória de muita dificuldade. Ao sair do plano original de Deus, ao sair do propósito original de Deus, ao sair da vontade de Deus, ela sai do jardim, porque foi expulsa do jardim, e aí começa uma trajetória. E eu quero, durante essas 10 lições, essas 10 reflexões, eu quero conduzir você à caminhada daquela família, a caminhada dos descendentes de Adão e Eva, nessa trajetória que nesse primeiro trimestre do ano vai culminar com a autoridade das palavras paternas, né? A declaração paterna e o poder das palavras na boca dos pais. Aí nós vamos fazer o fechamento com essa declaração. Eu quero fazer esse fechamento, nós vamos trazer os nossos filhos e vamos fazer declarações sobre eles e vamos profetizar sobre eles os decretos de Deus e vamos chamar à existência aquilo que Deus já consolidou no espiritual através da sua plena vontade. Amém? Amém? Tem gente aí? Amém? Dá um beliscão no seu irmão. Brincadeira, não dá beliscão não. Acorde o seu irmão e diga: escute a palavra, esteja atento à palavra. Amém? Graças a Deus. Então, Gênesis capítulo 3, versículos 17, eu quero ler até o versículo 19, a parte A do versículo 19, a primeira parte do versículo 19. O capítulo 3, do verso 17 até a primeira parte do versículo 19. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Tem outra versão que diz: em fadigas comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Essa é uma declaração forte, é um decreto forte da parte de Deus para aquela primeira família que estava sendo sentenciada por conta de sua transgressão. O fato é que a família, ela foi expulsa do jardim para viver uma vida bem dura e cheia de limitações. Isso é o que vemos aqui. Agora, quando aquela família sai do jardim, quando aquela família é retirada do jardim, aí ela vai encontrar o mundo fora do jardim. Ela encontra um mundo fora do jardim que era absolutamente diferente da realidade que eles viviam. A partir de então, irmãos, nada chegaria às mãos ou à mesa daquela primeira família de forma facilitada. Nada viria a eles, nada chegaria a eles para se alimentarem, para viverem de forma fácil. Tudo dependeria de um esforço físico,
do esforço intelectual, do esforço emocional e do esforço espiritual. As conquistas diárias, o acesso para suprir as suas necessidades diárias, teria que ser baseado no esforço continuado, um esforço físico, emocional, intelectual e espiritual. Haveria necessidade de suar, haveria necessidade de derramar suor, para que eles pudessem conquistar. A sentença que foi dada ao chefe daquela família foi muito dura, irmãos, mas foi justa, porque eles mereceram, eles transgrediram o seu amigo, o seu Criador, o seu Pai, eles desobedeceram. Como eu disse aqui no domingo passado, eles preferiram ouvir uma voz estranha, eles deram atenção a uma voz estranha e desprezaram a voz do Pai, desprezaram a voz do Criador. Por conta disso, eles escolhem algo muito doloroso e muito terrível. Então, no dia a dia, para aquela família que tinha sido retirada do jardim, seria uma dura assimilação. O impacto de cada movimento, em qualquer direção que fossem dar, seria muito duro para assimilarem, para receberem emocionalmente, para receberem espiritualmente, para receberem fisicamente. Seria um impacto muito duro esta assimilação diária da sua nova realidade de família. Eu ouso dizer que foi uma reinicialização obrigatória. Eles precisaram reinicializar o modo de vida de forma obrigatória, porque Deus ordenou isso. E esta nova, ou esse recomeço, essa reinicialização, ela demandaria muito esforço, muito suor. E aí nós chegamos a esse tema. Demandaria muito suor, porque seria, a partir de então, um penoso trabalho, como foi lido aqui no versículo. Eles precisariam, a partir de então, meus irmãos, planejar o futuro, planejar sua moradia, planejar a sua alimentação. Eles agora precisavam planejar tudo, planejar a sua proteção. Dentro do jardim lindo e maravilhoso que Deus tinha concebido, naquela moradia especial, naquele ambiente aprazível, agradável, confortante, sobretudo pela gloriosa presença de Deus, agora eles estavam fora do jardim, reinicializando, começando algo que seria extremamente doloroso para eles, e agora eles precisariam do que não precisavam lá dentro. Eles precisariam agora de proteção, eles precisariam achar um lugar para morar, eles precisariam agora de planejar como adquirir o alimento diário. Ou seja, foi uma reinicialização muito difícil para eles. Quando a gente lê e quando a gente ouve essa história, ela não nos conecta emocionalmente, porque tem milhares de anos. Então, nós não somos conectados emocionalmente. Mas se nós nos esforçarmos para viajar para aquele lugar, para aquele momento da história, e empaticamente tomar lugar deles, e sentir o impacto das suas dificuldades, daquele momento assim absurdamente diferente do jardim que estavam começando a viver. Irmãos, na minha leitura, eu fico olhando, meu Deus, eu posso dizer para você que começou ali um período de decadência, de perda de plenitude, de vulnerabilidade. Começou um período de vulnerabilidade. Passaram a serem afligidos de todas as maneiras.
E sabe o que é pior? Ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios, o ser humano começou a se acostumar com esse sofrimento. Começou a achar que todos esses sofrimentos são inerentes ao homem. Eles começaram a achar que todas essas dificuldades, essas aflições faz parte da vida, é um ciclo da vida. Existem narrativas, existem escritos sobre isso há muitos e muitos milênios. Essa necessidade de sobreviver, reconhecendo que o sofrimento faz parte da vida. Então a gente vê isso claramente, essa aflição que eles passam a considerar, e aí eu digo a sociedade humana, passa a considerar esses sofrimentos, essas angústias, essas aflições, como um ciclo natural de suas vidas. Diga comigo assim: não está no plano final de Deus esta corrupção específica ou a corrupção eterna. Deus não nos fez para sermos corrompidos, para a deteriorização, para o desgaste, para a aflição, para a angústia. Deus não nos fez para isso. Não era plano dele isso. Não é plano dele que a nossa eternidade seja uma eternidade de sofrimentos e angústias. Então, a primeira coisa que nós encontramos ao ler esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19, é que há uma decadência na mudança social. Eles não galgaram um status melhor, pelo contrário, foram inferiorizados. Eles perderam privilégios, perderam status. Eles moravam numa residência que o próprio Deus havia construído, que a própria proteção de Deus estava estabelecida, que a própria presença de Deus dava àquela família plenitude. Sabe o que é plenitude, irmãos? Essa palavra ela é muito complexa. Pleno, uma vida plena, uma vida a bateria toda cheia, as necessidades todas supridas, do corpo, da alma e do espírito. Deus, eles, no ato da sua transgressão, no ato da sua desobediência, foram expulsos e agora eles têm essa decadência na sua mudança social. O homem, lá no Jardim do Éden, de forma agradável, de forma fácil, ele podia se alimentar. Não que ele não trabalhasse no jardim, talvez não fosse esse o caso, mas só que o trabalho não era penoso, o trabalho não era exaustivo, o trabalho não provocava angústia, estresse, porque o trabalho, ele era havia uma retribuição muito imediata e muito permanente. As árvores frutíferas e todas as coisas que haviam naquele jardim, havia uma harmonia e uma simbiose muito poderosa entre aquela família e aquele lugar em que eles moravam. Então havia uma ação e reação entre os membros daquela primeira família e aquele ambiente que Deus havia criado para eles viverem. Esse lugar maravilhoso, esse lugar específico, esse lugar intenso, e há que pensarmos que a maior evidência de que o lugar era sublime e poderoso é que a presença de Deus era real. Não era uma coisa abstrata, não era uma coisa distante, não era um sentimento, uma ação espiritual que estava longe do toque físico, não. Aquela família convivia com Deus tete a tete. Deus falava com eles todos os dias, conversava com eles ali
presencialmente, eles viam Deus e ouviam a sua voz, sentiam o seu cheiro e tudo mais, sem serem corrompidos pela poderosa presença de Deus. Agora, a terrível maldição que Deus aplicou sobre eles. Meu amigo, que dor, que terrível maldição, quando Deus olha, bota aí, irmão, o Gênesis capítulo 3, versículo 17. Portanto, destes ouvidos à voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só a força, o poder e a ruína, né, que essas palavras provocaram naquele casal. Então, a terrível maldição afetou a terra por causa dele, Adão, por causa de sua transgressão. Diga para quem está perto de você, toda a ação tem uma reação. Existem consequências nas nossas escolhas, nas nossas atividades, né, nas nossas aceitações, existem consequências. Quando um filho transgride a ordem do seu pai, porque se acha já maduro o suficiente e acha que pode, prefere o conselho de um grupo de adolescentes que não tem maturidade suficiente e transgride, ele vai pagar um preço. A consequência de sua transgressão provocará dores inimagináveis no seu corpo, na sua alma. E as pessoas desprezam o valor de se olhar, o que significa exatamente responsabilidade. Uma pessoa responsável é uma pessoa que mensura o grau de consequência que a sua decisão pode lhe provocar. Então, as pessoas elas estão ativando o modo emocional. Eu desejo, eu quero, eu posso, eu vou, ninguém tem nada a ver com isso, né? Ativaram o modo emocional. Espera aí, e as consequências disso? E as desgraças que as nossas escolhas acabam nos levando às nossas más escolhas. Então, aqui a gente vê que as consequências daquela maldição, ela afetou a terra por causa da decisão, da escolha errada de Adão. As consequências penais que foi dada, a sentença que foi dada, eu imagino, irmãos, eu quero que vocês imaginem comigo, quando Adão e Eva, a sua família, como eu disse aqui anteriormente, eu acredito que eles tinham outros filhos lá no jardim, né? Mas aí é uma visão minha, a Bíblia não relata sobre isso. E quando ele sai do jardim e precisa agora procurar uma moradia, um abrigo, uma caverna, ajeitar um lugar para morar, ele precisa agora procurar um lugar onde pudesse, pelo menos inicialmente, colher algumas frutas, algumas raízes, algumas ervas que pudesse comer, se alimentar. Você pode imaginar esse momento terrível na vida de Adão, onde em seus ouvidos ainda tinham, ecoavam o som da sentença que Deus havia lhe dado. Porque tu comestes da árvore que eu lhe ordenei para não comeres, maldita é a terra por tua causa, e com dores dela comerás todos os dias da tua vida. Aquele som ecoando ali, zunindo na sua alma, no seu espírito. Então ele encontrou, quando ele sai do jardim, ele encontra essa imediata maldição no solo no qual ele tinha que trabalhar. Foi uma imediata maldição. Desde então, com dificuldades, a terra agora precisaria ser trabalhada de maneira eficiente, inteligente. Há quem diga na progressão que o homem começou como
quase que um animal irracional, sem capacidade disso e daquilo outro. Eu acredito na Bíblia. E o homem, apesar de ter vivido histórias bem loucas, bem toscas, mas ele sempre teve porque de Deus ele recebeu isso. Ainda que ele tenha a sua imagem, a sua semelhança tenha sido desgastada, mas ele tinha isso de Deus. Então ele tinha capacidade para ver as coisas, para analisar as coisas. Aí ele olha com a sua família naquela visão nova, né? Porque até então ele estava dentro de um jardim fechado, um jardim com a presença de Deus, um jardim bem provido, bem iluminado, agradável. Agora, fora desse jardim, ele olha ao infinito, ele vê em distância. O que ele encontra lá? Terras que já tinham sofrido o impacto de Deus, da maldição de Deus. Lugares selvagens, os acidentes geográficos, toda uma devastação. Nós não sabemos por que caminho que ele tomou ali na sequência, mas a gente pode ver que a diferença clara entre o que tinha na sua moradia original e agora ele conseguia ver ali fora, a diferença era absurdas. Ele teve um declínio, foi uma decadência social quando ele sai daquele lugar de Deus e entra num lugar em que ele tinha agora que, como diz os outros, ralar peito para conseguir ser eficiente. Ele tinha que ralar, ele tinha que se esforçar para conseguir o alimento da sua família, para conseguir a proteção da sua família, né? Eram muitas as situações drásticas, precárias e novas para aquela família e que ele precisou rapidamente se organizar, porque senão ele não sobreviveria. Ele precisou rapidamente decidir coisas e o seu esforço intelectual, a ausência de alimentação espiritual, a deficiência emocional por causa da ausência das conversas com Deus e da própria transgressão, ou seja, da própria culpa que ele carregava. Então, isso demandava um esforço, isso se tornou um penoso trabalho para ele, a conquista diária. Então, e sabe o que mais aconteceu, irmãos? Quando a serpente, que nada mais era do que Satanás, convenceu aquele casal a transgredir, o que ele queria? Que aquele casal fossem retirados da presença do Senhor e lançados fora do espiritual, fora da convivência espiritual, fossem lançados na vida material. Eles começaram a ter uma vida material para sobreviver, para poder se estabelecer a busca material. E, naturalmente, segundo a leitura que a gente consegue fazer da Bíblia, nós encontramos em Satanás o adversário de nossas vidas, o adversário das nossas vidas. Por quê? Porque nós, na visão dele, pode ser que nós tenhamos substituído a adoração que ele dava ao Todo-Poderoso. Nós fomos criados para adorar a Deus, nós fomos criados para ter uma comunicação de adoração com Deus. Então ele se tornou opositor, acusador, adversário da raça humana. Então, fora dos limites daquele jardim, ele reinava. Então ele começou a se opor através de um monte de situações, acredito eu que emocionais, espirituais, físicas, que foram afetando aquele homem. O próprio homem, caído no poder do maligno, ele sentiu na sua própria pele o que foi aquela maldição.
Os poderes de Deus foram retirados. A ausência de Deus, irmãos. Quando as pessoas falam em inferno, né? Eu sempre penso que o inferno, ainda que possa ser um lugar físico, um lugar geográfico, eu penso mais que o inferno é a ausência de Deus. O maior sofrimento do indivíduo é a ausência de Deus na vida dele. Isso é um tormento. Imagina o ser humano longe da presença dele. Temos uma centelha dele, o espírito de vida que saiu de Deus, entrou nas nossas narinas, ou seja, nós viemos dele, nós vivemos por causa dele. Então, essa ausência de Deus, por si só, já é um inferno. A ausência de Deus na vida das pessoas provoca danos, irmãos, que só Deus pode curá-los, que só Deus pode mudar esse negócio. Senão, o indivíduo vai, cada vez se afundando mais. A vida divina que permeava, que enchia o jardim, agora, fora do jardim, era totalmente diferente. Maldito seja a terra, por tua causa, com dor a comerás todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos ela te produzirá, e tu comerás a erva do campo. Ou seja, não é só a ausência de Deus, não é só a ausência de um lugar bonito e aprazível, mas também é um lugar fora do jardim, onde ele ia se deparar com dores na labuta diária, com plantas espinhosas. Cardos, abrolhos são plantas espinhosas, são plantas rasteiras espinhosas, e ele ia lidar com isso diariamente. Então, são situações em que a gente vê aqui que o homem tinha que enfrentar a partir da expulsão dele do jardim do Éden. Todos os lugares da terra podiam ser vistos como desertos selvagens, acidentados. Se você ler, por favor, coloque aqui, irmão, Isaías capítulo 1, versículo 7. Isaías 1, 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada, numa subversão de estranhos. A pessoa, que quadro catastrófico que Isaías consegue ver e profeticamente estabelece a verdade para aquele povo. A partir de então, nós vemos uma decadência, olha, irmãos, progressiva, o mal sendo estabelecido e penetrando na sociedade, penetrando naquela família, e os descendentes daquela família também, por conta da convivência com aquela família e por conta das limitações que a maldição havia provocado naquela família, agora também viviam tudo isso. E o maligno, naturalmente, a gente consegue ver pela Bíblia, ele conseguiu adentrar em mentes, em corações, e transformar pessoas em tiranos, transformar pessoas em muito maldosas, perversas, capazes de atrocidades. Então, não só a terra se torna maldita, mas a consequência da expulsão do jardim, fora do jardim, agora nós vemos a terra maldita, o trabalho penoso daquela família, mas também o mal engendrado, infiltrado no coração e no dia a dia da família. Você pode dizer assim: apóstolo, eu não vim aqui na igreja ouvir essas desgraças, não. Calma, irmão, tudo tem o seu tempo. A gente precisa tomar consciência. Eu acho que uma das razões mais fortes de uma geração distante de Deus é porque não ouve muito sobre as consequências da ausência de Deus em suas vidas.
Nós temos, essa geração tem uma necessidade de ouvir palavras de incentivo, palavras de motivação, palavras que jogam a pessoa para cima, mas a gente precisa conhecer a realidade. Se quisermos mudar a nossa vida, se quisermos ter um upgrade, se quisermos mudar de endereço, mudar de estação, nós precisamos reconhecer o estado de desgraça, de ruína, de maldição. Nós precisamos reconhecer o estado fracassado em que o Deus desse século coloca as pessoas. A gente precisa ter essa consciência. Nós somos adultos e precisamos ter uma mente esclarecida, uma mente racional. Esse púlpito aqui, irmão, não é um lugar de motivação, é um lugar de verdades que provocam libertação. Eu não estou aqui para motivá-los, eu estou aqui para instruí-los a ir para o céu da glória de Deus. Então você precisa ouvir a palavra e reconhecer que essas desgraças... Abra em Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21. Romanos 8, 20 e 21. Olha aí. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esta é a esperança. Mas você veja que há uma necessidade, há uma espera, né? Que a natureza seja livre da maldição que foi imposta sobre ela. Diga comigo assim: tudo que é prejudicial ao homem, tanto na criação orgânica, vegetal e animal, é o efeito da maldição, irmãos, que foi impetrada, que foi pronunciada sobre a terra pelo pecado de Adão. Então, tudo que é prejudicial, tudo que a gente vê de ruim, é o efeito dominó, irmãos, sabe? Aquela pecinha pequenininha de dominó e que cai sobre uma maiorzinha e cai sobre outra maiorzinha. Talvez você já tenha visto um filme desse, né? E o efeito dominó e vai empurrando. Como uma pecinha tão pequenininha consegue, ao final, derrubar uma tão grande? É um efeito e as suas consequências. Uma pequenininha derruba uma maiorzinha por um deslocamento. Aquela maiorzinha não está preparada para receber aquele impacto e ela é corrompida, e então a maior, e a escala vai aumentando até chegar a um nível de corrupção, de destruição muito maior. E é isso que nós vemos na raça humana. Quer dizer, tudo que a gente olha para a terra que é prejudicial, é Satanás. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Satanás, ele instiga, ele incita, ele tenta convencer, ele é insinuante, mas as decisões são nossas, as escolhas são nossas. Por isso que a gente precisa estar bem instruído. A gente precisa estar bem instruído. Eu estava assistindo agora um videozinho sobre o café, né? Diz que a maioria desses cafés que a gente toma são cafés de terceira categoria, então, vem com muita mistura, vem com o café puro mesmo, é o café arábico, né? o extra, são cafés puros. E a gente come um monte de lixo, achando que aquele café que vem escrito extra forte, que é o pior dele. E é o que eu tomei durante muito tempo. E eu fiquei vendo aquilo. Se nós estamos sujeitos a toda a maldade que está no mundo. Nós vamos aceitando remédios como normais, remédios que deveriam nos curar e fazem piorar o nosso estado, não é? São ensinamentos malucos que são impetrados na nossa mente desde a infância, e nós vamos nos corrompendo por falta de esclarecimento.
A história do Brasil, como é contado nas escolas, é uma farsa. E a gente aceita como fato e acabou a história. São muitas informações descabidas ao longo do tempo, as consequências das nossas decisões, mas as nossas decisões são baseadas no nosso conhecimento. Por isso que nós precisamos do conhecimento da palavra, para saber digerir, para saber assimilar, para saber esclarecer as situações ao redor da nossa vida. Então nós levamos muita pancada diária por conta disso. Então o quadro que Adão e Eva, a sua família, agora era um quadro muito prejudicial, era um quadro era um momento de catástrofe emocional, espiritual. Imagina que só a ausência de Deus, o buraco que não causou na vida daquela família. Só a ausência do diálogo. Há quem diga que na viração do dia, 6 horas da tarde, ou do dia para a noite, era o horário que Deus visitava aquela primeira família. E é comum, muita gente, eu já ouvi isso muito, eu já senti isso, que na viração do dia a gente parece que fica nostálgico, dá uma tristeza. Não sei se você já percebeu, quando o dia está se pondo, o sol está se pondo, dá uma nostalgia, uma saudade de você não sabe o que é, uma dor assim, sente uma solidão, um sentimento desagradável que ronda a nossa alma. Essa ausência de Deus, que o nosso DNA, que a carga que nós carregamos, dá essa informação. Então, aquela vida que Adão estava encarando, meu irmão, pelo amor de Deus, era terrível. Agora, o que a Bíblia fala mais sobre isso? Diga comigo assim: não há glória sem sofrimento. Irmãos, esta afirmação é uma afirmação estranha, mas ela é assertiva, viu? Não há glória sem sofrimento. Na saída do jardim, essa afirmação aqui, quando nós olhamos para a saída do jardim, nós vemos que a Bíblia tem catalogada muitos exemplos. A Bíblia, ao longo da sua história, da sua composição, foi catalogando nesse maravilhoso compêndio, foi catalogando exemplos de importantes líderes, de pessoas que viveram profundos e desagradáveis sofrimentos, mas conseguiram superar esses momentos e obtiveram vitórias esplendorosas e foram felizes na realização de algum projeto, porque conseguiram perseverar em meio às dificuldades, em meio às provações. A Bíblia fala sobre isso. Eu quero citar alguns versículos aqui. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito. Por que a Bíblia foi catalogar isso? Porque na saída do jardim, o homem, com a maldição decretada, com a sentença recebida, ele precisaria trabalhar. Isso se tornou uma exigência. Mas não era um trabalho como no jardim, era um trabalho diferente, porque era um trabalho que ia exigir agora de um homem mutilado, de um homem deficiente, de um homem manco espiritualmente, de um homem com emoções muito confusas por conta da sua nova história. Então a Bíblia diz: todo o trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. O outro texto, Salmo 126, versículo 6. Olha o que diz Salmo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O Salmo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Estou falando aqui sobre sofrimento.
trabalho árduo, empenho, penoso trabalho. Então, quem sai andando e chorando, ou seja, sofrendo, angustiado, vivendo dias difíceis, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Salmo 128, versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho. Diga para o seu irmão, você comerá do fruto do seu trabalho. Bênçãos e prosperidades serão suas. Já pensou que coisa maravilhosa? Porque agora, fora do jardim, o homem precisava se sobrepor à circunstância adversa, ele precisava de se reinventar na história. E este trabalho é muito claro aqui na palavra. Provérbios capítulo 12, versículo 11, Provérbios 12, 11. Os que trabalham na terra terão alimento farto, mas os que perseguem fantasias não têm juízo. Olha esse texto, irmãos. Os que trabalham na terra terão alimento farto, mas os que perseguem fantasias não têm juízo. Nós estamos, eu não quero entrar logo nessa geração, mas nós estamos vivendo uma decadência, irmãos, que a gente não consegue arrumar trabalhadores para a terra da gente. Tem anos que eu procuro uma pessoa para trabalhar na terrinha que a gente tem e não consigo. Porque as pessoas ficam de penduradas em bolsa, em auxílios, e não querem trabalhar, não querem desenvolver um trabalho que certamente vai produzir abundância, vai criar um porquinho, vai criar umas galinhas, vai plantar uma mandioca, um milho, uma pontinha de arroz, vai tirar o leitinho da vaca. Olha a fartura que vai ter nesse ambiente. Mas o Deus desse século hipnotizou as pessoas, dominou as pessoas, e elas estão vivendo como que tivessem alienadas de sua realidade de trabalho. As pessoas precisam trabalhar para obter lucros. Terceira coisa que eu quero abordar com você, a redenção do homem pelo penoso trabalho do Filho de Deus. Essa eu quero que você repita comigo. A redenção do homem pelo penoso trabalho do Filho de Deus. Se Adão, o primeiro Adão, trabalhou arduamente, e as gerações sucessivas daquela família também precisaram trabalhar penosamente para adquirirem o seu sustento, a sua proteção, para viverem as suas vidas. Aqui também nós estamos vendo que o último Adão vem de maneira poderosa para fazer e para cumprir um penoso trabalho. O texto de Isaías 53, 11, põe aí, por favor, Isaías 53, 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Já pensou que coisa gloriosa, irmãos? Nós estamos falando aqui o capítulo 53 de Isaías, está aqui falando sobre quem? Sobre Jesus, né? O versículo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, 1 Pedro 2, 21, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que o Filho de Deus, mandado da glória de Deus, mandado do céu, mandado da presença de Deus para cumprir uma missão. Missão essa que no capítulo 53 de Isaías mostra o sofrimento e chama no versículo 11 de penoso trabalho. Ou seja, aquela primeira família
que para obter a sua proteção, a sua moradia, a sua alimentação, a sua vestimenta, precisavam agora suar, precisavam agora viver um penoso trabalho. Agora, no capítulo 53 de Isaías, se apresenta o Filho de Deus, precisando exercer, executar, consumar um trabalho, um penoso trabalho, para que pudesse conquistar o projeto de Deus, para que pudesse realizar a vontade de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. É através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ora, nós saímos do jardim, precisamos voltar. Quando o homem transgride no Éden, você já ouviu falando sobre isso aqui, você já leu na Bíblia, o que Deus fez? Matou um animal e fez vestimentas, matou um cordeiro e fez vestimentas para aquele casal que se encontrava nus. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus faz uma promessa. A maldição foi impetrada, mas também houve uma promessa de resgate. Houve uma promessa de retorno. Quando ele disse, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente e ele lhe ferirá o calcanhar. Palavra de quem? De Jesus Cristo. Então, no ato da transgressão e no momento solene da maldição lançada sobre a primeira família, também o Pai, também o nosso glorioso Deus, expressa o seu desejo de consertar aquela danosa situação. Porque como todo pai que ama o seu filho, precisa castigá-lo, precisa orientá-lo no caminho que ele precisa seguir. Toda transgressão de um filho precisa sofrer uma punição. Não estamos aqui falando para você tacar-lhe uma borracha na lata ou pegar um ser violento, mas algum nível de punição o seu filho precisa receber, para que ele saiba que toda ação tem uma consequência, tem uma reação, que toda escolha que ele fizer vai retornar para si, sendo essa escolha boa, coisas boas virão, sendo escolhas ruins, coisas ruins virão em direção a ele. Então, a criança precisa dessa informação. 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não só o trabalho físico, penoso trabalho físico para a aquisição de recursos e para a sua própria manutenção, mas agora, como igreja, o nascimento da igreja na bendita pessoa de Jesus gera a necessidade dos cristãos viverem dias difíceis, serem perseguidos, achicalhados, viverem situações muito desagradáveis. E isso parece que é uma contradição. Cada cristão, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 3 e 4. Põe aí, por favor, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 3 e 4. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Esta é a verdade bíblica. Momentos de aflição, momentos de dificuldade. Agora você pode perguntar, por que os cristãos sofrem? Por que se impõem dificuldades para os cristãos? Porque as provações são essenciais na elaboração do propósito de Deus nas nossas vidas. Quando nós somos
atribulados, quando vivemos angústias, quando passamos por perseguições, como sentimos dificuldade, o que acontece naturalmente? Não vou nem falar espiritualmente. Naturalmente, o que acontece quando uma pessoa ela pede socorro, ela pede auxílio. Se vai para o nível espiritual, quando uma pessoa está sendo perseguida, está vivendo tribulações e angústias, o que ela faz? Ela passa a depender de Deus, ela chama por Deus, ela quer agora que a vontade de Deus seja feita em sua vida, diferentemente daquela primeira família que rejeitou a orientação de Deus, que rejeitou a instrução de Deus. Agora, as muitas tribulações, as muitas angústias provocam uma necessidade. Quando eu ouço o Evangelho, quando eu ouço a mensagem da cruz, quando eu ouço a porta da graça, sobre a porta da graça, eu, evidentemente, usando a minha sabedoria, usando a minha inteligência que Deus deu e o poder do Espírito Santo na minha vida, é óbvio, é claro que eu vou chamar por Deus para dar uma aliviada, para mudar a minha sorte. É óbvio que eu vou chamar por Deus para que o meu trabalho não seja tão penoso, tão difícil, tão cheio de dores. E sabe de uma coisa, irmãos? É por isso que ao longo da história da igreja, muitos cristãos que foram mortos cantando hinos e adorando ao Senhor. Ainda hoje, muitos cristãos são mortos ao redor do mundo. E a convicção deles em Deus é tamanha, a necessidade deles e a dependência de Deus é tamanha, que mesmo sendo oferecidos a eles perdão, para que eles neguem a Cristo, eles preferem sofrer e serem mortos de maneiras terríveis, porque a confiança e a obediência à vontade de Deus está acima das necessidades físicas e do desejo de livramento imediato. Porque na comunhão com a palavra de Deus, na comunhão com a verdade de Deus, o que é que gerou no seu coração? O que é que gerou no seu espírito? Um desejo de ser reintroduzido no jardim, reintroduzido na presença de Deus. Então todas as angústias, todo o penoso trabalho, todas as dificuldades que são realidades na vida humana, isso deixa de ter importância, porque o meu afã, a minha vontade concentrada por conhecer a Deus, é que eu posso suportar as mais adversas situações para estar na doce presença de Deus novamente. Esse é um desejo de uma alma que compreendeu a palavra de Deus. Esse é um desejo de um espírito que consegue visualizar, discernir que muito mais importante do que a nossa conquista terrena, a base de um penoso trabalho, é saber que todo o meu sofrimento e toda a minha angústia vai valer a pena se eu perseverar para ser reintroduzido no jardim de Deus. Esse é o conceito bíblico, né? Então eu preciso desta essência da palavra. Eu preciso elaborar na minha alma essa verdade. Eu preciso deixar que ela entre no meu coração. Então, quando eu olho para o jardim do Éden, quando eu olho para a primeira família, quando eu olho para a expulsão, quando eu olho para a maldição que foi impetrada na vida daquela primeira família, e eu vejo eles deslocados, eu vejo eles decadentes, eu vejo eles agora sem proteção, sem alimento abundante, eu vejo agora todas as dificuldades relacionadas a novas circunstâncias, quando eu vejo tudo isso na vida deles, eles partindo, mas e aí isso é assunto para uma próxima pregação dessa série, porque no texto 3,15 tem uma revelação, e é impressionante, porque
no decurso de seu sofrimento e de sua fixação pós-jardim, é claro que eles pararam para refletir em todas as palavras que Deus tinha falado. Eles gostavam de ouvir Deus, porque a voz de Deus preenchia a vida deles, a voz de Deus consolava eles, confortava eles. Então, penso eu que lá na lida diária, no seu trabalho esforçado diário, eles buscavam na sua mente se lembrar de cada palavra, de cada gesto. Sabe quando você vai numa viagem, quando você encontra uma pessoa querida, quando a gente tira fotos, filma, a gente quer rememorar, não é isso? A gente quer trazer à memória novamente as coisas maravilhosas que aconteceram com a nossa vida. Lembra do pai, lembra de tantas coisas lindas que aconteceram. Quando a gente reúne a nossa família e vai falar do meu papai, que foi embora em 2018, Deus levou ele. Quando a gente vai falar, a gente se emociona, a gente chora, lembra do gesto dele, do riso dele, de cada situação, que ele, até da bronca dele. Meu Deus, como eu me alegro que ele me deu muita bronca. Que coisa linda. Imagine que aquela primeira família também tinha essa recordação. Então, cada palavra, cada gesto, cada a aproximação de Deus com aquela família dentro do jardim, eles estavam se lembrando disso. Porque era a única coisa refrescante, era o único refrigério que eles tinham, se lembrar das palavras de Deus, se lembrar do contato de Deus. Eles não tinham outro refrigério. Então é claro que Gênesis capítulo 3, versículo 15 veio ao coração deles. Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Quem tinha induzido a família a transgredir e a perder a moradia original? A serpente. O que a serpente sofreria? Uma pisada na cabeça, ela seria destruída, destronada, perderia todas as forças pelo poder que seria dado ao filho de uma mulher. Você consegue ligar os pontos, irmãos? Essa é uma verdade bíblica poderosa. Então, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7, fala sobre no cadinho do sofrimento que nossa fé é purificada. Cadinho é aquela vasilhinha onde se coloca o ouro e o ourives chega ao fogo assim para tirar as impurezas. O cadinho, aquela vasilhinha que o ourives chega ao fogo e vai purificando, ele vai tirando aquela borra, tirando aquela sujeira, até que o ouro fica límpido e possa refletir a face do ourives. O artífice olha para aquele cadinho cheio de ouro purificado e ele consegue ver o seu rosto naquele cadinho. Aqui o que está acontecendo nesse texto aqui é no cadinho do sofrimento que nossa fé é purificada. Ou seja, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades que passamos ao longo da nossa vida, no penoso trabalho, nós vamos sendo purificados. Ah, mas tem tanta gente que passa por dificuldade e não são purificados. Por que isso acontece? Porque não valorizam a palavra de Deus. Porque é da palavra de Deus que se ouve ensinos sobre esta premissa maravilhosa de crescer, de ser purificado, de obter o direito de entrar no jardim novamente, de ser reintegrado àquela vida que tinha sido expulso. Então a gente precisa desta purificação diária. Nós fomos chamados, o texto diz que nós fomos chamados para suportar as aflições e sofrer injustiça. Eu falei do sofrimento da primeira família, do penoso trabalho para a sua existência, para a sua sobrevida além jardim. E este penoso trabalho passou de geração em geração até chegar aos nossos dias. A igreja, quando surgiu,
no nascimento do Senhor Jesus e na crucificação do Senhor Jesus, ela surge, mas exige-se desta igreja, dessa noiva, um penoso trabalho, porque o noivo, Isaías 53:11, precisou de exercer um penoso trabalho para que houvesse uma recompensa, para que houvesse uma possibilidade gloriosa pela fé de sermos introduzidos novamente no jardim, na presença do Senhor. Você está ouvindo o que eu estou falando? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Olha que coisa linda, irmãos. Eterno peso de glória. Quando a nossa mente, quando o nosso espírito, quando nossa inteligência emocional e espiritual captura o ensinamento de Deus, quando nós somos esclarecidos pela palavra de Deus, nós interpretamos agora a verdade bíblica, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que haverá de ser revelada. Então, do penoso trabalho de Adão e sua família, a todos os seus descendentes até chegar a nós, passando pela igreja, pela constituição da igreja, pelo nascimento da igreja, passando antes ainda pela constituição do povo hebreu, dos judeus, de onde viriam os profetas, os patriarcas, o próprio Jesus Cristo, a salvação para o mundo. Todos eles passaram por tribulações, angústias, um penoso trabalho para conquistar aquilo que precisava ser conquistado. E aí a gente não quer valorizar os nossos sofrimentos, a gente não quer se alegrar com os nossos sofrimentos, nós queremos ir direto para o pódio, nós queremos receber logo a gratificação. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando nós, sem a experiência, quando nós, sem o conhecimento, somos elevados, galgamos posições de destaque, nós corremos o risco de botar tudo a perder, porque nos falta competência, experiência para sustentar aquela glória, para sustentar aquela vitória. Por isso que existem a manifestação do espírito de vaidade, de maneira diversa. E a gente precisa prestar atenção. Hebreus capítulo 12, versículo 2, o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia. Ignominia é grande desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. De quem esse versículo está falando? De quem esse versículo está falando? Jesus, Hebreus 12, 2. O qual, em troca da alegria que lhe foi proposta. Qual foi a alegria que foi proposta ao Senhor Jesus? Olha, você vai cumprir uma missão, e essa missão é muito gloriosa, porque lá no Éden, um casal foi expulso da presença de Deus, e séculos depois, milênios depois, por conta do seu penoso trabalho, por conta do seu esforço, do seu suor que se transformou em sangue, você recebe o direito de ter um nome que é sobre todo nome, que todo joelho se curvará diante de ti. Você estará à destra do trono de Deus. A inteligência de Jesus, a sabedoria de Jesus, quando ele estava no Getsemane, na sua oração de aflição, ele, reunindo forças, ele antevia o sofrimento. Qual foi o maior sofrimento que Jesus teve em sua vida terrena? Não foi a cruz, irmãos. Não foi as chicotadas, não foi a coroa de espinho, não foi a lança. Porque isso, tantos outros homens haviam sofrido isso. Morte por crucificação era uma coisa muito comum na antiguidade. O maior sofrimento de Jesus foi a ausência de Deus.
na vida dele, na hora que todo o pecado da humanidade veio sobre ele. Tanto é que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Naquela hora, o impacto da ausência de Deus, nesse sentimento de perda, nesse sentimento de tristeza profunda pela ausência de Deus. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, ele diz que assim como eu e tu, ó Pai, somos um, que eu e os meus discípulos sejamos também. Ele era um com o Pai, mas na cruz isso foi rompido. E ali, no rompimento da comunhão entre Deus e Jesus, por causa da nossa transgressão, a gente pode ter um vislumbre sobre o que aconteceu com Adão e a sua família, quando eles foram afastados da presença de Deus. Ninguém pode ser normal, ninguém pode ser pleno, ninguém pode ser sereno sem a doce presença de Deus. Nós somos criaturas, feituras não da palavra, mas das próprias mãos de Deus. O espírito de vida que está em nós veio do próprio fôlego de vida de Deus. Nós precisamos dele, nós sentimos falta dele. O penoso trabalho a que foi submetido o homem do jardim e todos os seus descendentes, naturalmente gerou uma desilusão e angústia permanentes. Uma vida sobrecarregada, com o peso da transgressão que gera dores, eu vou dizer que gera dores inomináveis, não tem como dizer sobre algumas dores que visitam a alma humana. Gritos silenciosos, dores que permeiam a alma e o espírito humano, que fazem eles gemerem profundamente e optarem por narcóticos, optarem por drogas, optarem por bebidas, para verem se ficam anestesiados de sua solidão e de sua desgraça emocional e espiritual. Desde a antiguidade, a raça humana sofre horrores com trabalhos exaustivos, muitas vezes sem retorno. Muitos, ao longo da história, foram escravizados. Você sabe o que é um escravo? E quando a gente fala em escravos, a gente lembra dos negros, né, acorrentados. Mas existe a chamada escravidão moderna. No continente africano, em países asiáticos, sem contar as Américas, em todos esses lugares, irmãos, existem estimativas terríveis de trabalhos forçados, de trabalhos escravos, que aumentaram significativamente nos últimos 5 anos. A estimativa de 2021, pela Organização Internacional do Trabalho, Walk Free, a Organização Internacional para Migrações, diz que em 2021, 49,6 milhões de pessoas são obrigadas a trabalhos forçados. Desses 49,6 milhões, 28 milhões de pessoas trabalham de forma forçada em serviços mais diversos e 22 milhões estão presas em casamentos forçados. Nós estamos vendo o penoso trabalho de milhões de pessoas, não é de milhares, não, são de milhões de pessoas, sofrendo terrivelmente. E pior, 3,3 milhões de crianças são vítimas de trabalho forçado. No nosso país, irmãos, milhares de pessoas têm esse trabalho forçado. E você pode dizer como?
diversas maneiras, em muitas fazendas, em muitas empresas. Mas também uma pessoa que levanta às 4 da matina, numa cidade dormitório próximo de São Paulo, de Brasília, de Belo Horizonte e diversos outros grandes centros metropolitanos, levantam às 4 da manhã, pegam o ônibus para chegar às 7 horas da manhã no seu trabalho, tem uma jornada de trabalho extremamente cansativa, almoça ali uma comidinha rasa e rápida e trabalha novamente até a tarde e então tem que pegar o ônibus novamente e retornar para o seu lar, chegando às 10 da noite no seu lar para descansar. Então não vê a sua esposa, não vê os seus filhos. A gente vê isso diariamente. Pessoas sofrendo, pessoas com trabalhos pesados. E sabe o que é pior? No decurso de suas conquistas, são roubados, assaltados, injustiçados. É o que a gente está vendo na terra. Pessoas que trabalham, compram um celular, compram um carro, compram qualquer outra coisa e são roubados, são assaltados, são injustiçados muitas vezes nos tribunais. Vivem vidas penosas. E a gente olha para isso e fala, e aí? Diga para o seu irmão aí, o que nos resta é semear em um ato de entrega e de fé. O que nos resta é semear num ato de fé e de entrega e de fé. Devemos entregar a semente de fé. Diga comigo assim, eu preciso entregar a minha semente de fé ao homem de Isaías 53. Irmãos, o penoso trabalho do homem de Isaías 53, que foi humilhado, sofreu a crucificação, sofreu a ausência paterna naquele período em que a transgressão da humanidade estava sobre os seus ombros. Que Ele possa ter misericórdia de nós e nos dar o direito de estar novamente em seu reino de paz, em seu reino de justiça, em seu reino eterno. Que Ele possa nos conceder o privilégio de entrar no jardim da gloriosa presença de Deus novamente. A raça humana foi amaldiçoada pela transgressão. E todos os descendentes, por osmose, por seja lá o que for, viveu essa degradação e sofreu e ainda sofre. Irmão, você sabe o que é 49 milhões de pessoas? Isso, aquilo que se pode comprovar, aquilo que é visível, as estatísticas. Imagine o que não se vê. Pessoas que têm que entrar em minas de carvão, pessoas que têm que ir abaixo 100, 200 metros de profundidade, pessoas que têm que carregar pesos horrorosos em suas costas para obter os recursos para alimentar a sua própria família. E muitas vezes, como eu disse antes, obtêm os recursos e logo imediatamente são roubados, são assaltados, são injustiçados. Nós vivemos essa decadência, irmãos, e nós precisamos ter a visão dessa realidade. Nada que o homem fizer por si mesmo mudará isso. Pode entrar político, sair político, pode entrar sociólogo, não importa. O homem por si mesmo não consegue resolver o seu problema, porque há um decreto divino para a transgressão. A Bíblia diz claramente no livro de Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados da presença de Deus. Todo o que se afasta da presença de Deus se ressente desta ausência. Ele sofre no seu corpo, na sua carne, no seu sangue, nos seus ossos, a ausência de Deus. Dele precisamos.
há partículas dele em nós, nós precisamos dele, e quando ficamos longe, a bateria vai descarregando, irmãos, e o mal faz questão de introjetar em nós a sua influência, pervertendo a imagem e a semelhança de Deus, fazendo com que a nossa vida se torne mais aflitiva, mais angustiante, mais penosa. E o trabalho, e a gente trabalha e não junta coisas, se esforça e parece que não sai do lugar, e quando a gente acha que conquistou alguma coisa e já está na velhice, aí começa a comprar remédios caríssimos e gastar todo o dinheiro que foi adquirido com um penoso trabalho. Escute bem o que eu vou lhe dizer nessa noite, e é muito importante isso, que você ouça bem o que eu vou lhe dizer. Não existem conquistas, por melhores que sejam, que valham mais do que a conquista da cruz, na cruz. Porque nenhuma conquista humana, nenhuma empresa, nenhum empreendimento, nenhuma formação, nenhuma habilidade, nenhum recurso humano pode suprir o que foi tirado do Éden. O que foi tirado no Éden? O direito do homem de assistir à presença do Senhor, de conversar com Deus, de se relacionar com Deus, de ter comunhão com Deus. Para que o homem pudesse se reencontrar, reatar esse relacionamento, o próprio Filho de Deus deveria vir à terra e em um penoso trabalho, um trabalho esforçado, a ponto de seu suor se transformar em gotículas de sangue. O penoso trabalho do Filho de Deus, que nos possibilitou sair dessa rota de ruína, de solidão e de desgraças terríveis que a humanidade vive diariamente. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, o mundo não vai melhorar não, eu sinto muito em lhe dizer para você. Biblicamente, ele tende a piorar cada vez mais. Não espere muita coisa do mundo. Agora se alegre com uma coisa: nós somos forasteiros, nós estamos de passagem, nosso passaporte já está carimbado, o visto já foi dado. Jesus assinou na cruz, JC, Filho do Eterno. Seu passaporte está garantido. Quando a trombeta, quando o chofar de Deus for tocado, a alfândega do céu estará todinha pronta para receber você. Então, eu quero que você olhe para toda a trajetória da humanidade sendo expulsa do Éden, vivendo penosos trabalhos e dificuldades a ponto de, em 2021, numa estatística que pode ser muito além disso, retratar que 49,6 milhões de pessoas estão em trabalhos forçados, inclusive na exploração sexual. Há uma decadência pela ausência de Deus. Mas quando Jesus aceitou o seu penoso trabalho, ele queria te aliviar, ele queria te reintroduzir na gloriosa presença de Deus. Então, você pode, eu posso, não porque merecemos, não porque fizemos qualquer coisa, mas porque Deus, na sua benevolência, na sua misericórdia, ordenou um plano que está desde o início, elaborado para que nós reentrássemos na presença de Deus. Eu quero que você fique de pé agora, no nome de Jesus.